Nós vamos falar agora sobre o fenômeno da ressonância, que é um fenômeno extremamente interessante e importante quando a gente trata de fenômenos ondulatórios. Mas antes da gente entrar no conceito de ressonância propriamente dito, é importante que a gente entenda o que é frequência natural de oscilação, ok? Então, vamos pensar num pêndulo. Um pêndulo é simplesmente um objeto com determinada massa pendurado em um cordão e que, se você deslocar esse objeto da vertical, ele ficará oscilando para um lado e para o outro. O que é possível perceber se a gente fizer um experimento com pêndulo, e eu espero que vocês tenham feito esse experimento seguindo o que pedia no roteiro, vocês vão perceber que, se eu não mudar o tamanho do cordão, a frequência de oscilação do pêndulo será sempre a mesma. Essa frequência só vai mudar se eu mudar o comprimento do cordão. Isso dá uma indicação para a gente de que cada pêndulo tem uma frequência própria de vibração. A gente pode dizer que cada pêndulo tem um modo de vibração, né? Cada pêndulo tem um modo de vibração e essa vibração tem uma frequência definida. Você só vai mudar a frequência de vibração se você mudar o pêndulo, ok? Então, teoricamente, para a gente calcular a frequência de vibração de um pêndulo, a gente usa essa expressão 1 sobre 2π multiplicado pela raiz de G sobre L, onde G é a aceleração gravitacional e L é o comprimento do cordão do pêndulo. Então, observe que só existe uma frequência de oscilação para um dado comprimento. Essa frequência de oscilação ela é dita frequência natural de oscilação do pêndulo. É natural dele, não tem como mudar essa frequência de oscilação, só se você mudar o pêndulo. Mesma coisa acontece para um outro tipo de sistema oscilador muito comum, que é o sistema massa-mola. Você tem aqui então uma mola que tem uma constante elástica K, que representa a dureza da mola, e você tem um bloco preso nessa mola e esse bloco tem uma massa M. Observe que nós estamos desprezando a massa da mola. A mola ela vai servir tão somente como a fonte de força para esse sistema. A mola não tem massa, a massa dela não influencia no sistema. Na prática, a gente sabe que isso é impossível, né? No real, a gente sabe que isso é impossível, mas a gente pode minimizar os efeitos da mola se a gente escolher uma mola muito leve em relação ao bloco. Se o bloco for muito mais pesado que a mola, a gente pode, no final das contas, desprezar os efeitos causados pela mola. Mas o importante a se observar aqui também é que o sistema massa-mola ele tem uma frequência de oscilação fixa, que só depende da mola e da massa que está presa na mola. Não depende do quanto você estica o sistema no começo, se você estica mais, se você estica menos. Não tem nada a ver com isso. A frequência de oscilação de um sistema massa-mola só depende da mola e da massa. Então, se eu tivesse esticado esse bloco além do ponto B, ou se eu tivesse esticado até aqui, ou se eu tivesse puxado até aqui, esse sistema ainda oscilaria com esta mesma frequência aqui, porque a frequência de oscilação de um sistema massa-mola só depende da mola e da massa. Então, a gente diz que essa aqui é a frequência natural de oscilação de um sistema massa-mola. Se você pensar, né, vamos tentar fazer uma analogia, se você pensar que moléculas são feitas de massas, né, e que a ligação entre um átomo e outro é como se comporta aproximadamente como uma mola, então você tem que a vibração dos átomos dentro de uma molécula vai poder ser calculado com isso aqui, tomando alguns cuidados, ok? O importante que eu quero que fique dessa apresentação aqui nesse momento é o fato de que todo sistema ele tem frequências naturais de oscilação. No caso do pêndulo, no caso do oscilador massa-mola, ele só tem uma única frequência de oscilação. O pêndulo só consegue oscilar com essa frequência. O oscilador massa-mola só consegue oscilar com essa frequência. No entanto, existem sistemas que podem ter mais de uma frequência natural de vibração. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema formado por 3 blocos ligados por 4 molas. O que eu fiz para colocar esse sistema para oscilar? Esse sistema inicialmente estava todo na horizontal e o que eu fiz para colocá-lo para oscilar foi puxar a massa central para cima e soltar.
Observe que o sistema oscila de uma forma que no primeiro momento parece meio confuso, mas se você observar cuidadosamente aqui do lado, o que está acontecendo aqui é o efeito combinado dessas duas coisas. Pode observar. Está acontecendo isso aqui e isso aqui ao mesmo tempo. Dependendo de como eu excitei o sistema aqui, eu poderia ter gerado só esse tipo de oscilação, eu poderia ter gerado só esse tipo de oscilação, mas da forma que eu fiz, eu consegui gerar os dois ao mesmo tempo. Observe que a frequência de oscilação desse modo de vibração aqui é metade da frequência desse aqui, ó. Enquanto esse completa um ciclo, esse aqui completa 2. Então, esse sistema aqui, ele tem mais de um modo de vibração, ele tem mais de uma frequência natural, certo? Então, a gente diz que ele tem várias frequências de vibração, mas o importante é que a frequência número n, a enésima frequência, a segunda frequência, a terceira frequência, ela vai ser sempre um múltiplo inteiro da frequência natural, que eu vou chamar de F0, certo? Então, a frequência natural é a menor possível, seria essa aqui. É o jeito mais simples que esse sistema tem de vibrar, é assim. Todo outro modo, qualquer outro modo de vibração desse sistema vai ser numa frequência que é um múltiplo inteiro desse aqui. Vai ser o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, como queira. Ok? Então, o importante até o momento é esse. A forma como esse sistema está vibrando aqui não depende do tanto que eu puxei esse bloquinho aqui do meio. A frequência com que ele está vibrando não depende disso. A frequência de vibração dele é uma coisa que só depende dos constituintes dele, dessas massas. Quanto valem essas massas? Quanto valem as constantes dessas molas? E isso é que determina a rapidez com que ele vai vibrar, a frequência da vibração dele. Então, concluindo, a gente pode dizer que todo sistema tem frequências naturais de vibração. Você pode testar isso, por exemplo, quando você bate em uma taça de cristal. Você sempre escuta o mesmo som na taça de cristal. Se você bater em um bloco de madeira, você sempre vai escutar o mesmo som. Porque se você tanger a corda de um violão, se você tangenciar a corda de um violão, você vai perceber que ela vai vibrar sempre com o mesmo som, porque aquela é a frequência natural de vibração dela. Ok? Bom, então vamos falar então o que é ressonância. Ressonância é um fenômeno que acontece quando você tem um sistema e esse sistema ele tem uma frequência natural, como qualquer outro sistema. E aí esse sistema ele é exposto então a uma fonte externa. E essa fonte externa oscila em uma das frequências naturais do sistema. Ok? Então, a gente diz que um sistema está em ressonância com uma fonte externa, quando é excitado por essa fonte externa em uma de suas frequências naturais. Então, por exemplo, você tinha um pêndulo, que a frequência de vibração desse pêndulo é 10 Hz. Se você colocar esse pêndulo para oscilar, ele vai ficar oscilando 10 vezes por segundo. Se você, então, se você expuser esse pêndulo a uma fonte excitatória, né, pode ser você fazendo uma força empurrando o pêndulo. Se essa força tiver uma frequência também de 10 oscilações por segundo, 10 empurrões por segundo, que coincida com a frequência natural do pêndulo, a gente vai dizer que o pêndulo está em ressonância com essa fonte externa, certo? Então, aqui eu coloquei dois quadros do Applet que eu coloquei no roteiro. Espero que vocês tenham conseguido abrir o Applet. Teve algumas pessoas relatando problemas, mas perceba o seguinte, aqui eu tenho uma massa e tenho uma mola. Aqui eu tenho o valor da massa do bloco e eu tenho a constante da mola. Se você usar aquela equação lá para calcular a frequência do oscilador massa-mola, 1 sobre 2π raiz de K sobre M, você vai descobrir que a frequência desse sistema, que tem essa massa e essa mola, a frequência desse sistema é 1 Hz. Ele oscila uma vez por segundo. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei esse sistema, ele naturalmente oscilaria com essa frequência. Bastaria eu puxar esse bloco e soltar. Se eu puxar esse bloco e soltar, ele vai ficar oscilando uma vez por segundo. Ok? O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu coloquei o oscilador massa-mola em cima de uma fonte excitatória. E a frequência dessa fonte excitatória é 1,25 Hz, que é diferente da frequência do sistema.
Observe então o que acontece. Por conta dessa excitação defasada, a excitação ela está defasada do sistema, ela não é uma frequência natural do sistema, então o sistema ele vibra com uma amplitude pequena, essa amplitude fica variando, hora aumenta um pouquinho, hora diminui, não é constante, né? Então, se a frequência externa é diferente da frequência natural do sistema, não ocorre ressonância. Por outro lado, aqui eu escolhi o mesmo sistema, massa-mola, mesma massa, mesma mola. A frequência natural desse sistema, ele naturalmente vibra com essa frequência. Então, eu coloquei aqui uma fonte que oscila na mesma frequência. Coloquei aqui uma fonte para excitar o sistema na mesma frequência. O que você pode perceber é que, com o passar do tempo, a amplitude da oscilação aumenta. Ok? Porque a fonte externa, a gente diz que a fonte externa está em fase com o sistema. Ela oscila na mesma frequência que o sistema. Então, ela transmite energia para esse sistema e a amplitude do sistema vai aumentando constantemente com o passar do tempo. Nessa situação aqui, em que a fonte externa ela tem uma frequência que é exatamente a frequência natural do sistema, a gente diz que ocorreu uma ressonância. A gente diz que o sistema massa-mola está em ressonância com essa fonte externa aqui. Ok? Aqui tem um vídeo que é famoso no YouTube, é um vídeo famoso, do incidente que aconteceu com a ponte nos Estados Unidos, a ponte Tacoma Narrows, né? Você pode observar que a ponte oscila, né? Entre esse ponto e aquele ponto ali, a ponte oscila, perceba? Ela oscila numa coisa que parece com isso aqui. Uma hora ela está assim, outra hora ela está assim. Então, o tipo de oscilação que foi produzida aqui é uma onda estacionária, né? Foi gerada uma onda estacionária na ponte e a ponte está vibrando desse jeito. Ela também poderia ter vibrado nesse formato aqui. Ela poderia ter oscilado assim. A questão agora é, por que essa ponte está oscilando? Porque com a estrutura de concreto resistente desse jeito, como deve ser, está vibrando desse jeito. O que aconteceu é o seguinte, a ponte, como qualquer sistema físico, ela tem uma frequência natural de vibração. No caso de uma ponte, é bem mais complicado da gente calcular do que 1/2π raiz de alguma coisa. É muito mais complicado. Mas ela tem frequências naturais de vibração, certo? O que aconteceu é que nesse dia aqui, então, o vento oscilou exatamente com uma das frequências naturais da ponte. E no caso, com esta frequência aqui. Se você medir o tempo que essa ponte leva para subir e descer e subir de novo, eu fiz isso, coloquei no roteiro, acho que deu uma frequência em torno de 0,33 Hz, se eu não estiver enganado. Isso quer dizer que nesse dia o vento oscilava 0,33 vezes por segundo. Isso coincidiu com este modo de vibração da ponte. E aí a ponte entrou em ressonância com o vento e aconteceu o que vocês viram no vídeo. Ela começa a oscilar e a amplitude das oscilações vão crescendo e, como consequência disso, as tensões internas vão fazer com que a ponte se quebre. Ok?